Eu quero começar te pedindo para lembrar de algo. Pensa na coisa mais difícil que você já viveu, o momento mais doloroso, aquele que, quando você fecha os olhos, ainda aperta o peito. Pode ser um luto, uma traição, uma doença, uma fase em que você perdeu tudo o que tinha construído, um relacionamento que terminou de um jeito que você não entende até hoje. Agora, eu quero te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te dito sobre esse momento. Deus não esqueceu disso. E mais do que não ter esquecido, Ele tem um plano para o que você viveu, que você ainda não viu por completo. Hoje, dois versículos vão te mostrar o que Deus faz com a dor de quem confia nele. Pare por alguns minutos e permita que Deus fale ao seu coração. Você está aqui no Caminhando com Jesus. Existe um tipo de dor que não passa só com o tempo. Você sabe do que estou falando? A perda de um filho, o fim de um casamento que você jurou que ia durar para sempre, o diagnóstico que mudou a sua rotina inteira, a traição de alguém em quem você confiava completamente, a fase em que tudo desmoronou ao mesmo tempo e você não sabia por onde começar a reconstruir. E o tempo passa, você vai tocando a vida, vai sorrindo quando precisa sorrir, vai respondendo quando te perguntam como você está, vai aparecendo nas obrigações do dia a dia, mas por dentro aquela dor ficou guardada num lugar que poucas pessoas conhecem. O que dói mais não é a dor em si, é a sensação de que ela não serviu para nada, que você sofreu, perdeu, atravessou tudo aquilo e no fim ficou só o buraco, sem explicação, sem sentido, sem compensação. Mas hoje eu quero te mostrar que a Bíblia tem uma perspectiva completamente diferente sobre o sofrimento de quem pertence a Deus. Não é que a dor vai embora, não é que tudo vai ser explicado agora, é que a dor tem um destino, e esse destino vai além de você. Mas, antes de entrar na palavra, preciso te contar o que estava acontecendo com o povo de Zacarias, quando Deus fez essa promessa. Era um povo que tinha sido destroçado, levado ao exílio, separado da sua terra, do seu tempo, da sua identidade. Uma geração inteira que cresceu longe de casa, sem saber se voltaria algum dia. E é para esse povo, no meio dessa dor, que Deus faz uma promessa que vai mudar tudo. Vamos ver o que diz em Zacarias, capítulo 8, versículo 13. E há de ser que, assim como fostes maldição entre as nações, ó casa de Judá e casa de Israel, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, e as vossas mãos se fortaleçam. Vou te dar o contexto completo desse versículo porque ele é mais impactante do que parece na primeira leitura. Zacarias era o profeta no período pós-exílio. O povo de Israel havia retornado da Babilônia, mas voltou para uma terra arrasada. Jerusalém estava em ruínas. O templo não existia mais. A comunidade estava desanimada, com medo de começar tudo de novo, com a memória viva da destruição. E Deus manda Zacarias dizer algo aparentemente impossível. Vocês, que foram maldição entre as nações, que foram exibidos como exemplo de punição e fracasso para todos ao redor, vocês vão se tornar bênção, não apesar do que vocês sofreram, por meio do que vocês sofreram. A palavra hebraica usada aqui para bênção é berakah. Ela não significa apenas algo bom que acontece com você. Ela tem a ideia de algo que transborda, que vai além dos seus limites, que beneficia quem está ao redor de você. Você se torna uma bênção não só para si mesmo, mas para as nações. Isso significa que a dor que você viveu quando passa pelas mãos de Deus não fica só em você. Ela se torna material para ajudar alguém que ainda não passou pelo que você passou. Ela se torna experiência, testemunho, sabedoria que só quem foi ao fundo
e voltou pode oferecer. O versículo termina com um comando que é também uma promessa: não temais, e as vossas mãos se fortaleçam. Deus não está dizendo que o caminho vai ser fácil, está dizendo que há força disponível para atravessá-lo e que do outro lado você vai ser uma bênção. E agora vamos ver em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, que revela o mecanismo exato de como Deus faz isso acontecer na sua vida. Vejamos: o qual nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Paulo escreveu essa carta para uma comunidade que estava sofrendo, e ele começa falando de consolação, uma palavra que em grego é paraklesis, a mesma raiz do nome que Jesus usa para o Espírito Santo, Paráclito, o que é chamado ao lado de alguém para ajudar. A estrutura desse versículo é circular e intencional. Deus consola Paulo, Paulo que foi consolado, consegue consolar os coríntios que estão em tribulação. A consolação que recebeu de Deus não fica guardada, ela passa adiante. Paulo está dizendo: a razão pela qual Deus te consola no meio da sua dor não é apenas para que você se sinta melhor, é para que você se torne um instrumento de consolo para alguém que ainda não recebeu o que você já recebeu. Pensa nas pessoas que mais te ajudaram nos momentos mais difíceis de sua vida. Aposto que a maioria delas tinha vivido algo parecido com o que você estava passando. Não foi o especialista com todas as respostas que te alcançou de verdade. Foi a pessoa que olhou nos seus olhos e disse: eu sei como isso dói, porque eu também passei por isso. Essa é a economia de Deus. Ele não desperdiça nenhuma dor. Ele pega o que você atravessou, coloca ele mesmo no meio daquilo para te consolar. E então te envia para ser para alguém o que ele foi para você. Isso não significa que você precisa estar curado para ajudar alguém. Às vezes, você ajuda no meio do processo. Com o braço ainda engessado, você pode dizer para alguém que quebrou o braço ontem: eu sei o que você está sentindo, e isso passa. Zacarias 8,13 diz: você vai ser bênção. 2 Coríntios 1,4 diz: o caminho para isso é o consolo que você mesmo recebeu de Deus. A dor que você achou que ia te destruir é exatamente o que Deus vai usar para você chegar em lugares que nenhum outro conseguiria chegar. E agora eu preciso que você pense em alguém, uma pessoa específica que veio à sua mente enquanto você ouvia isso. Talvez seja um familiar que está passando por algo que você já passou. Talvez seja um amigo que está no fundo de algo que você conhece bem. Talvez seja alguém que você nem conhece direito, mas que cruzou o seu caminho numa hora não coincidente. Deus não está pedindo que você resolva a situação dela. Está pedindo que você leve o consolo que recebeu. Que você diga com a sua vida inteira como próprio: Deus esteve comigo nessa e Ele pode estar com você também. Isso é o que Zacarias chama de ser bênção para as nações. Isso é o que Paulo chama de consolar com a consolação que você mesmo recebeu. É o testemunho mais poderoso que existe, não o que quem nunca sofreu, mas o de quem sofreu e pode dizer que Deus foi fiel mesmo assim. Vamos orar juntos? Pode repetir em alta voz ou acompanhar no coração. Onde você estiver, Ele já está contigo. Senhor, eu tenho uma dor que eu não entendi direito ainda. Talvez eu nunca entenda completamente aqui nesta vida, mas hoje eu escolho confiar que Tu não desperdiças nada do que eu vivi. Assim como Tu prometeste ao povo de Zacarias que eles se tornariam bênção depois de terem sido maldição. Eu te peço que faças o mesmo como o que eu sofri. Pegue essa dor, passa pela Tua mão e usa para alcançar alguém que está onde eu já estive. Assim como Tu consolaste Paulo
no meio da tribulação. Consola-me agora. Não para que eu guarde esse consolo só para mim, mas para que eu possa passar diante o que recebi de ti. Mostra-me a pessoa, mostra-me o momento, mostra-me as palavras, e que a minha história, com tudo o que ela tem de difícil, se torne testemunho de que tu és fiel. Em nome de Jesus, amém. Me conta aqui embaixo, tem alguém que veio à sua mente enquanto você ouvia esse devocional? Alguém que precisa de consolo que você já recebeu? Não precisa revelar quem é, mas escreve nos comentários. Já sei quem eu preciso alcançar. Esse gesto simples já é um passo. E se você já viveu essa transformação, se Deus já usou uma dor sua para ajudar alguém, compartilhe aqui nos comentários, porque o seu testemunho pode ser exatamente o que alguém que está assistindo isso possa precisar ouvir. Se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém que está no meio de uma dor que ainda não tem explicação. Às vezes, a pessoa não precisa de resposta, precisa saber que do outro lado da dor existe um propósito. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva agora e ative o sininho. Todo dia tem uma palavra nova aqui para te acompanhar. Que a paz de Cristo o acompanhe durante todo o dia. Um grande abraço. Permaneçam caminhando com Jesus.